A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 320º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Gálatas. Iremos trazer as considerações preliminares, visão panorâmica e características especiais. Continuando, daremos início à leitura dos capítulos 1 a 3. Autor: Paulo. Tema: salvação pela graça mediante a fé. Data: cerca de 49 depois de Cristo. Considerações preliminares. Paulo escreveu esta epístola às igrejas de Gálatas. As autoridades no assunto declaram que os gálatas eram gaules, oriundos do norte da Galiléia, e que, mais tarde, parte deles emigrou para o sul da Europa, de cujo território a França de hoje faz parte. É muito mais provável que Paulo haja escrito esta epístola às igrejas do sul da província da Galácia, Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, onde ele e Barnabé evangelizaram e estabeleceram igrejas durante sua primeira viagem missionária. A data mais provável da carta situa-se logo após o regresso de Paulo à igreja que o enviou, Antioquia da Síria, e pouco antes do Concílio de Jerusalém. O assunto principal de Gálatas é o mesmo debatido e resolvido em Jerusalém. Tal assunto implica uma dupla pergunta. Número 1. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito único para a salvação? Segundo, é necessário obedecer a certas práticas e leis judaicas do Antigo Testamento para se obter a salvação em Cristo? Talvez Paulo haja escrito Gálatas antes da controvérsia da lei, na Assembleia de Jerusalém, e antes de a igreja comunicar a sua posição final. Se assim foi, então Gálatas é a primeira epístola que Paulo escreveu. O propósito do livro. Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando seus novos convertidos na Galácia, impondo-lhe a circuncisão e o jugo da lei mosaico como requisitos necessários à salvação e ao ingresso na igreja. Ao saber disso, Paulo escreveu, primeiro, para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, como a circuncisão do velho concerto, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação sob o novo concerto. E, segundo, para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei. Visão panorâmica. Pelo conteúdo desta carta, conclui-se que os oponentes judaicos de Paulo na Galácia o atacavam pessoalmente a fim de solopar sua influência nas igrejas. Sua acusação era de que, primeiro, Paulo não era um dos apóstolos originais e, portanto, desprovido de autoridade direta. Segundo, sua mensagem diferia do evangelho pregado em Jerusalém. E terceiro, sua mensagem da graça resultaria numa vida iníqua. Paulo deu respostas diretas a todas as três acusações. Primeiro, defendeu energicamente a sua própria autoridade, apóstolo de Jesus Cristo, autoridade esta recebida diretamente de Deus e que foi confirmada por Tiago, Pedro e João. Segundo, defendeu com ardor o evangelho da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, a parte das obras da lei. Terceiro, finalmente, Paulo sustentou com veemência que o verdadeiro evangelho de Cristo abrange a liberdade da escravidão do legalismo judaico, tanto quanto a liberdade do pecado e das obras da carne. A verdadeira liberdade cristã consiste em viver no Espírito e cumprir a lei de Cristo. Gálatas contém uma síntese do feitio dos crentes judaicos que se opunham a Paulo na Galácia, em Antioquia e em Jerusalém, e na maioria dos lugares onde ele trabalhou. Características especiais. 4 fatos
singulares caracterizam esta epístola. Primeiro, é a defesa mais veemente no Novo Testamento da natureza do Evangelho. Seu dom é enérgico, intenso e urgente, uma vez que Paulo lida com oponentes em erro, enquanto repreende os Gálatas por se deixarem iludir tão facilmente. Segundo, quanto ao número de referências autobiográficas, Gálatas é superada somente por 2 de Coríntios. Terceiro, esta é a única epístola de Paulo em que ele explicitamente se dirigia a várias igrejas. Quarto, contém a descrição do fruto do Espírito Santo e a lista mais completa do Novo Testamento das obras da carne. A inspiração do dia. Paulo defende a autoridade do Evangelho e a sua chamada pessoal. Paulo defende a liberdade do Evangelho. No livro de Gálatas, capítulo 1. Para nos livrar do presente século mau. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. Este versículo foi provavelmente uma antiga profissão de fé bem conhecida de toda a igreja do Novo Testamento. Associa a morte de Cristo ao perdão dos nossos pecados e ao livramento do presente século, mundo mau. É parte essencial do propósito salvífico de Cristo livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. A primeira mensagem evangelística, pregada em seguida ao do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, contém as palavras: salvai-nos desta geração perversa. Os crentes devem viver para Deus e não serem controlados pelos valores, sabedoria, opiniões, desejos corruptos, ambições e prazeres que prevalecem entre o povo deste mundo. Outro evangelho. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Falsos mestres foram os Gálatas, procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Este evangelho diferente consistia não somente em crer em Cristo, mas também em ligar-se à fé judaica mediante a circuncisão, as obras da lei e a guarda dos dias santos judaicos. Primeiro, a Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo. Este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo, pela inspiração do Espírito Santo. O Evangelho é definido e revelado na Bíblia, a Palavra de Deus. Segundo, quaisquer ensinos doutrinais ou ideias que, originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subentendidos na Palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transformar o Evangelho de Cristo. Seja anátema. A palavra anátema, do grego anatema, significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo e mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidenciava-se em Jesus Cristo, em Pedro, em João e em Judas, e se achará no coração de todos os seguidores de Cristo que ama o seu evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus, e crê que o evangelho é imprescindível, boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Segundo, malditos, anátema, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Terceiro, Deus ordena aos crentes a defenderem a fé, a corrigirem os erros com amor e a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam a verdade bíblica fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos.
Essa verdade inclui ponto número 1, a deidade de Cristo e seu nascimento virginal. Ponto número 2, a plena inspiração e autoridade da palavra de Deus em tudo quanto ela ensina. Ponto número 3, a historicidade da queda de Adão. Ponto número 4, a corrupção inerente na pureza humana. Ponto número 5, a condenação perdida da raça humana sem Cristo. Ponto número 6, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da sua morte e do seu sangue. Ponto número 7, a ressurreição corporal de Cristo. Ponto número 8, a realidade histórica dos milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ponto número 9, a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Ponto número 10, o ensino bíblico a respeito do inferno. Ponto número 11, a volta literal de Jesus à Terra. Quarto, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Se estivesse ainda agradando aos homens. Preste atenção à mensagem no versículo 10. Ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e, ao mesmo tempo, procurar agradar aos outros, transigindo nas verdades do Evangelho. Paulo considerava que era seu dever falar não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Todos os crentes no Evangelho de Cristo devem ter alvo, assim como Paulo o tinha: agradar a Deus, mesmo que isso importe em desagradar a alguém. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Deus que me separou. Embora Paulo se referisse principalmente ao seu ministério apostólico, todo crente, em certo sentido, foi separado pela graça, a fim de que Deus revelasse nele o seu Filho. Fomos separados do pecado e do presente mundo mau, a fim de vivermos em comunhão com Deus e testemunhar de Cristo diante do mundo. Se uma pessoa separada significa ser uma pessoa de Deus, por Deus e perto de Deus, vivendo na fé e na obediência da sua glória e manifestação do seu Filho. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 2. Nem ainda por uma hora cedemos. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. Paulo era tolerante e paciente para com muitas outras coisas, mas inflexível quanto se tratava da verdade do Evangelho. A revelação que ele recebeu de Cristo é o único Evangelho que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia que nunca deveria transigir com o Evangelho por causa da paz, da união ou de correntes teológicas. Estavam em jogo tanto a glória de Cristo, tanto quanto a salvação dos perdidos. Hoje, se abrirmos mão de alguma parte do Evangelho que temos, conforme o Novo Testamento, começaremos a destruir a única mensagem que nos salva, da destruição eterna. Deus não aceita a aparência do homem. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Deus não usa de favoritismo com ninguém por causa da tradição, reputação, posição ou sucesso. Primeiro, Deus vê e avalia o coração, isto é, o ser interior. O seu favor permanece sobre aqueles que se voltam sinceramente para Ele com amor, fé e pureza. Segundo, essa verdade fundamental do Evangelho significa que Deus não prefere o amor, a comunhão e as orações dos outros aos dos incultos, dos ricos e dos pobres, ou dos poderosos ao dos fracos. O princípio eterno de Deus é que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz obra o que é justo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Nos lembrássemos dos pobres. Um tema muito repetido nas Escrituras é a grandeza do ato de ajudar os pobres. Sempre haverá ao nosso redor aqueles que precisam de ajuda. Os pobres, especialmente os da família da fé, precisam tanto da nossa ajuda material quanto das nossas orações. Resistir-lhe na cara. Preste atenção à mensagem do versículo 11.
Qualquer pastor ou obreiro que se torna culpado de erro e hipocrisia deve ser confrontado e repreendido. Isso sem favoritismo. Até mesmo uma pessoa de destaque como o apóstolo Pedro, que foi grandemente usado por Deus, necessitou de uma repreensão corretiva. As Escrituras indicam que Pedro reconheceu a sua falta e aceitou a repreensão de Paulo, de modo humilde e arrependido. Posteriormente, ele refere-se a Paulo como o nosso amado irmão Paulo. Temendo os da circuncisão. Preste atenção à mensagem no versículo 12. Os da circuncisão eram cristãos judeus, principalmente da igreja de Jerusalém, que criam que o sinal da circuncisão do Antigo Testamento era necessário a todos os crentes da Nova Aliança. Ensinavam ainda que os crentes judaicos não deviam comer com crentes gentios não circuncisados e que não observassem os costumes e as restrições sobre os alimentos dos judeus. Pedro, embora soubesse que Deus aceitava os crentes gentios sem parcialidade, opôs-se às suas próprias convicções por medo das críticas e da possível perda de autoridade na igreja judaica cristã em Jerusalém. Seu afastamento da comunhão com os crentes gentios nas refeições favoreceu a doutrina errônea de que havia dois corpos de Cristo, o judaico e o gentio. Justificado pela fé. Vamos compreender a mensagem no versículo 16. Paulo lida aqui com a questão de como o pecador poderá ser justificado, isto é, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus e ter um justo relacionamento com Ele. Isso acontece não pelas obras da lei, mas mediante a fé viva em Cristo Jesus. Estou crucificado com Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 20. Paulo descreve o seu relacionamento com Cristo em termos de união pessoal profunda com seu Senhor e a sua dependência dele. Aqueles que têm fé em Cristo vivem uma vida em comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Primeiro, todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz. Morreram para a lei como meio de salvação e agora vivem para Deus por meio de Cristo. Por causa da salvação em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre eles. Segundo, nós, que fomos crucificados com Cristo, agora vivemos com Ele, mediante sua vida ressurreta. Cristo e sua força habitam em nós e se tornam o manancial de toda a nossa vida e o centro de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. É mediante o Espírito Santo que a vida ressurreta de Cristo continuamente nos é comunicada. Terceiro, participamos da morte e ressurreição de Cristo pela fé, isto é, a crença, a confiança, o amor, a devoção e a lealdade que temos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Esse viver pela fé pode ser considerado como o viver pelo Espírito. E chegamos ao final com o tema A Justiça. Vamos compreender a mensagem no versículo 21. O ensino de Paulo sobre a justificação e sobre a justiça vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa, a graça de Deus e um relacionamento com Cristo mediante o qual compartilhamos a sua vida ressurreta. Esse conceito é confirmado em Gálatas 3, versículo 21, onde Paulo deixa claro que a justiça que é pela fé em Cristo dá vida. Vida esta que significa o recebimento do Espírito. E por fim, o livro de Gálatas, capítulo 3. Recebestes o Espírito pela fé? Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça mediante a fé em Cristo sobre a tentativa de se obter salvação mediante a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo e todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Porém, a pessoa que depende da lei
para obter a salvação, não recebe o Espírito, nem a vida, porque a lei em si mesma não pode outorgar a vida. O Espírito. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. A referência que Paulo faz ao Espírito Santo inclui tanto o batismo no Espírito Santo quanto as operações especiais subsequentes no Espírito. Isto é, indicado, primeiro, pelo uso do termo milagre, do grego dunamis, denotando que o apóstolo tem em mente as manifestações carismáticas do Espírito e da sua vinda com poder, do grego dunamis, no Pentecostes. Segundo, pelo emprego dos gerúndios, no original, verbos dar e operar, indicando a manifestação contínua dos dons do Espírito. Terceiro, pelo uso da expressão a promessa do Espírito, que é idêntica às palavras de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 33. E quarto, pela afirmação em Colossenses capítulo 4, versículo 6, de que Deus não envia o Espírito Santo sobre o crente sem antes adotá-lo como filho. Ainda compreendendo o versículo 5, preste atenção àquele que opera maravilhas. A obra divina que se processava nas igrejas dos Gálatas incluía milagres. Para Paulo, receber o Espírito Santo não era apenas uma operação invisível interior, mas uma experiência que manifestava com poder divino entre os crentes. Os dons do Espírito eram uma norma determinante para a presença e autoridade do Espírito. A conversão e o batismo no Espírito Santo devem continuamente produzir milagres e demais manifestações do Espírito Santo. O justo viverá da fé. Vamos compreender a mensagem no versículo 11. Paulo cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, para ilustrar a justificação pela fé. Abacuque enfatiza que quem é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, pois ele contrasta o justo com o ímpio, cuja alma não é reta nele. Sendo assim, Paulo cria que a justificação envolvia uma verdadeira justiça interior mediante o Espírito Santo habitando na pessoa. No versículo 14, trago para meditação a bênção de Abraão. O conteúdo da promessa de Deus a Abraão é definido como a promessa do Espírito pela fé. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Logo, para que é a lei? Preste atenção à mensagem no versículo 19. A palavra traduzida lei, do grego nomos, do hebraico Torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento do Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões, isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo, era inadequado porque não conseguia transmitir vida espiritual nem força moral. Terceiro, a lei funcionou como aio ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo. Promoveu sacrifícios de sangue para cobrir os pecados do seu povo e apontou para a morte expiatória de Cristo. Quarto, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo a fim de sermos justificados pela fé. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisora. Por isso, já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios.
A salvação agora tem um lugar de conformidade com as provisões do novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Nem macho, nem fêmea. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais no que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos os que estão em Cristo são igualmente herdeiros da graça da vida, do Espírito prometido e da restauração à imagem de Deus. Por outro lado, dentro do contexto da igualdade espiritual, os homens, homens e as mulheres, mulheres. Os papéis que Deus lhe atribuiu no casamento e na sociedade pertencem imutáveis. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.